Então vamos abrir nossa Bíblia, onde está dizendo ali Apocalipse 2, de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. A grande questão é, se Jesus te chamasse para conversar hoje, agora, Ele iria te elogiar ou te confrontar? Como é que Jesus falaria com você? É importante nós termos essa noção e temos que ter. Primeiramente porque aqueles que já estão em Cristo, a nova criação, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós devemos saber, meus irmãos, se nós de fato seríamos elogiados mesmo sendo pessoas inúteis, porque a palavra diz que nós somos servos inúteis, ou se o Senhor iria nos confrontar. Você continua fazendo, servindo, pregando, participando, mas será que ama o Senhor como antes? Essa peça que foi feita aqui brilhantemente, nos mostrou que continuamos fazendo, muitas vezes, mais do mesmo, mas nós amamos ao Senhor como nós amamos no primeiro amor? Nos passos de Jesus, o que Ele faria se percebesse que você perdeu a paixão por Ele? E se Ele te dissesse que já falou sobre isso, Apocalipse 2, de 1 a 7, é bem clara a palavra do Senhor. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas, os líderes da igreja. Em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro, as igrejas. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à provas os que dizem serem apóstolos, mas não são, e descobriu que na verdade eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o primeiro amor, a paixão original e a devoção sincera a Cristo. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro, a influência, a luz e a presença divina na igreja, do seu lugar. Mas há uma coisa em seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, que é um grupo que defendia a licenciosidade moral e a compromissão com o mundo pagão, como eu também as odeio, diz o Senhor. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, diz às igrejas. Ao vencedor, que é aquele que perseverar na fé e no amor, darei o direito de comer da árvore da vida, a vida eterna, que está no paraíso de Deus, a presença eterna de Deus, que é o céu. Amém? Queridos, normalmente o versículo-chave é um versículo de acolhimento. Em muitas pregações hoje, nós vamos ouvir muitas mensagens de acolhimento. Venha como está. Viva como quiser. O Senhor te ama do jeito que você é. Mentira. Mentira. Engano. O Senhor ama do jeito que você está, mas Ele não quer que você permaneça como você é. Porque Ele tem palavra de transformação. Então o versículo-chave é o versículo 4. Tenho contra você o quê? Que abandonou o primeiro amor. O primeiro amor. O contexto da igreja de Éfeso é que era uma das igrejas mais fortes no Novo Testamento. Fundada por Paulo e pastoreada por Timóteo e João. Era firme de doutrina, rejeitava falsos mestres e trabalhava muito, mas havia um problema grave. Qual era? Perdeu o primeiro amor. Podia fazer de tudo, fazer para tudo, de todas as maneiras, para todo mundo, mas perdeu o encanto. Se tornou uma atividade pela atividade. Tinha tradição, conhecimento e serviço,
mas havia esfriado por dentro. Nós precisamos urgente resgatar esse primeiro amor. Nos passos de Jesus, como Jesus valorizou o primeiro amor em vida. O que está dizendo aqui na tela? O primeiro amor em vida. O que o Senhor disse? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. Vamos falar juntos? Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração. Mateus 22, 37. Jesus ensina que amar é o primeiro e o maior mandamento, que vem muito antes, queridos, muito antes de servir, pregar, trabalhar. Sabe por quê? Porque Ele quer ser amado. O Senhor quer ser correspondido. Ele não precisa de nós, mas Ele requer de nós, como cristãos, o nosso amor. 2. O que o Senhor disse? Quando orarem, entre no quarto e falem em secreto com o Pai. Vamos falar juntos? Quando orarem, entre no quarto e falem o quê? Em secreto com o Pai. O que significa isso? A intimidade com Deus. Nós oramos em público, mudamos a voz. Deus de Isaac, Abraão e Jacó, proteja este povo. Lindo, lindo. Dá para fazer uma playlist e ouvir toda noite, antes de dormir, e se convencer que agradou a Deus. Enquanto uma oração de uma pessoa humilde, simples, que acabou de aceitar Jesus, que está no primeiro amor, ela é mais verdadeira, intensa e alcança os altos céus do que uma oração, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Jesus nos ensina que o relacionamento com o Pai tem que ser o quê? Íntimo, constante, secreto e pessoal. Íntimo, constante, secreto e pessoal. Vamos lá. Íntimo, constante, secreto e pessoal. Não adianta orar para os outros verem. Não adianta colocar a melhor roupa para falar do amor de Deus e o seu coração não queima. Ele não pode ser substituído por uma performance pública. Esta igreja adormecida encarou vários cenários que a sociedade tem e continuou dormindo, porque realmente havia uma performance pública. Placa de igreja, cara de igreja, pessoas até com roupa que vão para a igreja, Bíblia de igreja, mas que o amor não está mais nessa pessoa. Terceira coisa que o Senhor fez. O que ele perguntou para Pedro? Pedro, tu me amas? Está lá em João 21, de 15 a 17. Queridos, depois da queda de Pedro, Jesus não perguntou se ele estava pronto para pregar de novo. Jesus não perguntou se ele estava pronto para servir de novo. Jesus não perguntou quanto que ele iria contribuir. Jesus não perguntou nada disso. O que ele perguntou? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? A grande questão é: você ainda me ama, Pedro? Ele podia falar assim: poxa, Pedro, você pisou na bola, eu te avisei 3 vezes. Eu falei que você pisar na bola 3 vezes, só que tudo bem, agora que você voltou, quer saber? Volta e continua fazendo o que você estava fazendo. Não foi isso, queridos. A pergunta é clara: Pedro, tu me amas? Então ele está perguntando para mim: Richard, tu me amas? Denise, tu me amas? E para cada um de vocês. De novo, como performance, talvez estejamos lindos para foto. E teve uma encenação de mídia. Mas e por dentro? Como é que está isso? O amor é o critério de restauração, mas também de permanência no ministério.
isso nós não podemos abrir mão. Nós não podemos deixar de lado. A grande crise de Éfeso é que estava servindo, trabalhando arduamente, fazendo muitas coisas, mas o melhor ela perdeu, porque ela estava servindo sem amar. Então, quando eu vejo, e quando nós presenciamos, que ainda há contendas, coração amargurado, endurecido, resistente a fazer parte da comunhão, se distanciando, buscando viver da sua maneira, não houve transformação realizada pelo Espírito Santo de Deus. E nós estamos nos enganando. Nós nos enganamos. Não é a mim, é a minha performance diante de Deus. Então hipocritamente a mim mesmo, me engano e esqueço que na performance, ele é o melhor, ela é o melhor, eles são fantásticos. Mas e diante daquele que vê o secreto e que conhece o íntimo do nosso coração, como é que nós estamos? Jesus elogia o trabalho, a resistência e o zelo, mas depois ele diz algo devastador: eu tenho algo contra você. E qual que foi a expressão de Jesus? Vocês abandonaram o primeiro amor. Primeiro amor. Quando nós estamos nos primeiros passos de amor, de relacionamento, entre casal, entre pais e filhos, entre tudo, nós não esquecemos da pessoa, nós lembramos dos gostos, dos trajes, nós somos capazes de resgatar os primeiros trajes que o grande amor da sua vida, preparado por Deus, usava naquele momento, e ela também lembra de você. Mas e hoje? Hoje, essa é a palavra. Isso não é uma queda moral, é uma queda emocional, é uma queda relacional, porque onde há a queda do amor e também há a queda relacional, é daí que vai começar a surgir outras quedas, porque eu esqueço que Deus está aqui, eu esqueço que Deus está ouvindo tudo, que Ele está lendo cada mente que está aqui. E o cristão precisa continuar firmes nas mãos e não frio no coração. Imagine um casal que continua casado, mora junto, paga contas, cria filhos, mas não se olham mais, não se conversam mais, não se tocam mais. Relacionamento de pais e filhos, filhos e pais, irmãos de sangue. Às vezes os irmãos de sangue não se dão tão bem quanto os irmãos espirituais, porque há uma frieza de coração. Assim vivem muitos com Deus, continuam no casamento espiritual, mas não tem paixão, não tem desejo e não queima o coração, e muito menos o amor está presente. E eu quero finalizar dizendo para vocês que Jesus prescreveu 3 ações importantes, 3 verbos, 3 ações, para que a gente volte para o caminho. Primeiro, lembre-se, ou seja, volte à memória do início. Quando você buscava uma canção, quando bastava uma canção, ou até mesmo um versículo, para a gente começar a barganhar a voz e chorar. Quando foi a última vez que você ouviu um louvor, ouviu e meditou na letra, não porque o ritmo era bonito, e você chorou? Quando foi a última vez que você, lendo a Bíblia, meditando, fazendo um devocional, você chorou? Quando foi a última vez? Se isso não está acontecendo, eu lamento, mas eu tenho que falar a verdade. Pode até doer. Você está mais frio do que uma pedra de gelo no congelador. O seu coração está cauterizado pelas circunstâncias da vida. A sua fé está abalada. Então, primeiro ele fala, lembre-se. E segundo, ele fala, arrependa-se.
Reconheça que esfriou, não relativize, não terceirize, não justifique. E aqui nós somos mestres, porque as pessoas esfriam. É relativo ter que estar na igreja. Relativam, terceirizam. Ore por mim. Ora por mim. Irmão, ora por mim. Eu preciso muito de oração. É o que eu mais preciso. Você ora por mim? E aí quando termina de escrever, vai fazer tudo o que precisa fazer, menos o que deveria fazer. O que precisa fazer normalmente é o que eu quero. E o que eu deveria, eu não quero fazer. E o último ponto. Volte a praticar. Volte a praticar. Reativem os hábitos do primeiro amor, que é oração espontânea. Irmãos, vamos orar? Vamos orar agora? Não é isso. Não é isso. Dentro de um culto, é esperado isso, é um momento crucial, não é encenação, é real. Nós estamos conectados, somos membros, somos corpo, a palavra é a base, Cristo é o cabeça, está muito claro para nós, muito bem definido, mas ele está falando de oração espontânea. Você não precisa esperar um momento para orar, e normalmente nós oramos para pedir, nós não oramos para agradecer. Então se eu não oro agradecendo, eu já chego pedindo, sabe o que eu me tornei? Um filho rebelde. Um filho que quer a herança em vida. Só pede, 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 pede. O direito do cristão, pedir. Mas não é isso que ele quer oração espontânea. Vamos falar juntos? O que o Senhor quer? Oração espontânea. O que o Senhor quer? Louvor no quarto, louvor no chuveiro, louvor na estrada, louvor antes de uma reunião. O Senhor quer que você continue adorando Ele, independente de ter grupo tocando, independente de ter bateria, independente de ter guitarra, violão, baixo, teclado, não importa. Ele quer um louvor no quarto, Ele quer um louvor no secreto. Ele quer você e Ele com Ele. Ele quer você e Ele no secreto. Ele não quer saber de quando você está na sua performance, onde todo mundo está olhando como é espiritual, mas que não tem lágrimas, mas que o coração não está rasgado. Isso não chega no trono dos céus, isso não chega para o Senhor. Ele quer oração espontânea, mas Ele também quer louvor no quarto. Vamos falar juntos? Ele quer o quê? Oração espontânea e louvor no quarto, no secreto, onde ninguém vai ver. É você e o Senhor. Sabe a terceira coisa que Ele quer para nós finalizarmos? Ele quer que a gente tenha jejum por fome de Deus. Ele quer jejum por fome de Deus. Ele quer que você se abdique de algo para provar para Ele que você ama a Ele antes de tudo que Ele pode te dar. Eu não amo a Deus pelo que Ele me dá, eu amo a Deus pelo que Ele é. Quando foi a última vez que você deu um passo de fé, um sacrifício de fé, para falar assim, Deus, eu vou fazer isso, sabe por quê? Porque o Senhor é maior do que todas as coisas. O Senhor vai prover onde não tem previsão. O Senhor vai realizar onde nem se começou nada ainda. Porque se for para começar onde já tem, Deus, para Ele, isso aqui é questões humanas. Ele quer que a gente continue para o passo de fé. Então o que o Senhor quer? Jejum por fome de Deus. Vamos falar juntos? Jejum por fome de Deus. E o último tópico. Ele quer que a gente medite na palavra e leia com prazer. Ele quer que você medite na palavra e leia com prazer. Quem pegou um versículo para ler aqui, levanta a mão, só para o pastor ver. Quem pegou o versículo aqui? Não que os outros também não. Mas você que pegou esse versículo, será que Deus não quis falar exatamente para você alguma coisa? Especificamente, uma resposta de oração? Pode ser, porque foi aleatório, aconteceu por acontecer, alguém entrou, alguém pegou, eu também peguei, o meu está aqui, Efésios 2, 8, 9, salvo pela graça. Então, opa, o que o Senhor está querendo me dizer? E quem não teve, não é porque você está mais santo do que quem pegou, mas
Será que Deus não está falando o seguinte? Fala assim, olha, você precisa buscar alguma coisa, porque quem pegou às vezes é um pedido de oração, uma resposta, e Deus está dando. Quem não pegou, Deus está falando assim, olha, e aí, o que você vai fazer? Vai esperar o papelzinho? Vai esperar um estímulo para poder ler? Não, Ele quer que você busque a leitura por prazer. Eu tenho certeza que eu vou falar aqui, vocês vão rir. Quem aqui não termina de almoçar ou jantar e já pensa num docinho, que atire a primeira pedra? Quem é que não saliva? Né? Estou vendo pessoas segurando para não babar no irmão, aí não baba no irmão na frente, irmão. Eu tenho certeza que quando a gente acaba de fazer uma atividade física, o que a gente mais quer? Tomar uma água, um suco, né? É o que a gente mais quer. O que a gente mais quer quando acaba o culto? Né? Eu não vou nem falar, né? Está todo mundo esperando. Hoje eu vou até às 8. Tá? 8 para meia-noite. Está todo mundo esperando, irmãos. Está todo mundo esperando. Só que nós vamos falar aqui com o Ministério da Cozinha, que eu quero, os próximos momentos de comunhão, colocar Bíblias. Vocês vão chegar lá e vai ter Bíblias, irmãos, para vocês se alimentarem à vontade. Não vai ter contraindicação, vocês não vão ficar obesos por isso, não vai afetar colesterol, nada. Vai estar cheio de Bíblias, quando vocês abrirem vai estar um alimento sólido, consistente para vocês, e vocês vão sair daqui maravilhados. Glória a Deus por isso, amém? É isso, irmãos, louvado seja Deus, palmas para Jesus. É isso, é isso. Aí às vezes o irmão chega, ai pastor, o meu exame de sangue está lá no céu, meu irmão, come a palavra, vai para a palavra. Ai pastor, meu colesterol está lá nas nuvens, vai para a palavra de novo. Gente, como o povo crente come. Eu vou orar, falar assim, Deus, dê a vontade de comer que esse povo tem, para a vontade de meditar na tua palavra. É isso, é isso. É isso que o Senhor quer, meus irmãos, intimidade com a palavra, intimidade com a palavra. Eu vou falar para os irmãos, eu tenho muitas Bíblias totalmente rabiscadas, de ponta a ponta, tem irmãos que até perfurei página de tanta coisa, eu falei, Deus, quando eu olhei assim, estava rasgando. E eu falei assim, Deus, eu queria pegar uma Bíblia nova. Ele falou assim, você tem essa daí, você vai zerar ela. E eu, tá bom. A resposta veio na hora, irmãos. Porque às vezes a gente quer ter, quer. Mas o que a gente tem na mão aqui, ó, já é o suficiente para a gente rabiscar a Bíblia de ponta a ponta. Vai riscando, vai meditando, vai colocando. Uma Bíblia com a capa caindo. A Bíblia com uma capa caindo, quase que eu vou. A Bíblia com a capa caindo, a mão de Deus. Aí, ó, glória a Deus por isso. Ó, fui, ele falou, não, você está falando bonito, vem para cá, vem para a Bíblia. Uma Bíblia com a capa caindo aos pedaços, despedaçada, faltando até folha, porque você está comendo a palavra. Você vai estar de pé, para a glória de Deus. Vai vir tempestade, vai vir tudo em volta de você, vai vir obstáculos do obstáculo, e você vai estar, ó, assoviando tranquilamente um louvor, e vai estar glorificando a Deus. Agora, um irmão, com a Bíblia impecável, no plástico, pode abrir a Bíblia que ela vai estar despedaçando. E a Bíblia, como normalmente tem capa de couro, não sei se vocês sabem, mas o couro, se não usar, o que acontece? Ele racha. Certo? Agora, se você manusear, essa Bíblia aqui, ó, ela tem 6 anos, e eu uso todo dia, olha. E tem uma que eu ganhei quando eu fui consagrado, guardei, está descascando. Então eu estou falando com propriedade. Ah, por que você não está usando aquela? Porque eu já estava com essa, deixei aquela para você depois, está lá guardada, então eu uso para estudar. Mas essa daqui é a Bíblia do dia a dia. Onde eu vou, ela está comigo. Toda rabiscada, toda arriscada. Por quê? Porque é aqui, Deus, que o Deus vai falar. É aqui que Ele vai falar para a minha vida, para a sua vida. E vai usar um com o outro para a glória do Senhor. Feche seus olhos, curva sua fronte, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo para nós. Primeiro,
Pare de servir antes de reacender o amor. Não substitua a intimidade por ativismo. Volte à essência. Oração simples, louvor sincero, Bíblia com fome. Faça jejum. Chega de distrações. Se reconecte com Deus, mas se reconecte no secreto. Deus querido, em nome de Jesus, hoje nós nos reunimos para te pedir perdão, Senhor. Porque infelizmente fomos nos afastando sem perceber. Fizemos muitas coisas no teu nome, mas deixamos de te amar como antes. Esquecemos do que é estar aos teus pés, nos acostumando com a rotina, e o nosso coração foi esfriando, e nós agora queremos voltar. Nos ajuda a lembrar, Deus, como era no começo. Nos dá um arrependimento verdadeiro, Senhor, e nos ensina a vivermos com nova intimidade contigo, acendendo em nós o fogo do teu amor. Tirando o cansaço, a frieza, a indiferença, queremos te amar de novo, com um coração novo, para que estejamos fortes. Nos guarde, Senhor. Se estamos fracos, nos levanta. E se alguém ainda aqui não te conhece, toque nesse coração agora. Jesus, nós voltamos para o Senhor. Seja o centro da nossa vida, recebendo plenamente o nosso coração, mais uma vez e de forma definitiva. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, que se esta igreja não for uma igreja adormecida, nós vamos rever aqui, Deus, ex-bandidos, ex-prostitutas, ex-traficantes, ex-tudo, Deus, para a tua honra e para a tua glória, ex-mercenários, ex-oportunistas, ex-hipócritas, ex-tudo, Deus. Eu creio em nome de Jesus, de que o teu poder, Deus, é infinitamente maior do que podemos pensar e imaginar. Que a nossa fé não subestime o teu poder, mas que nós possamos ter um reencontro para o grande e primeiro amor. E é em nome de Jesus que eu te louvo, te exalto e te glorifico neste momento. Amém, Senhor Deus. Amém.